If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. Harold Shipman foi um médico clínico geral britânico que se tornou um dos mais prolíficos assassinos em série da história contemporânea. Nascido em 1946, em Nottingham, exerceu medicina durante décadas na região de Hyde, onde constituiu reputação profissional estável e relação de confiança com pacientes, sobretudo idosos. Entre os anos 1970 e 1990, Shipman assassinou pacientes sob seus cuidados, majoritariamente mulheres idosas, administrando doses letais de morfina ou de amorfina. Após provocar a morte, frequentemente falsificava prontuários médicos e certificados de óbito para encobrir crimes, alegando causas naturais. Sua posição como médico facilitava o acesso a substâncias controladas e reduzia suspeitas imediatas, o que prolongou a atividade criminosa por décadas. A infância de Harold Shipman transcorreu em ambiente operário na cidade de Nottingham, durante o pós-guerra britânico, marcado por restrições econômicas e disciplina social rígida. O pós-guerra britânico após a Segunda Guerra Mundial foi marcado por reconstrução econômica, reconfiguração social e declínio do poder imperial. O país emergiu vitorioso, porém financeiramente exaurido, com cidades bombardeadas, infraestrutura comprometida e uma dívida externa elevada, sobretudo com os Estados Unidos. A economia manteve, até o início da década de 1990, um sistema de racionamento rigoroso que incluía alimentos, combustíveis e bens de consumo, revelando a profundidade da crise material. A sociedade britânica passou por transformações estruturais significativas. A expansão da educação, a melhoria gradual das condições de saúde e habitação e a mobilidade social crescente alteraram o perfil das classes trabalhadoras. Contudo, persistiram tensões, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, relacionadas à imigração oriunda das antigas colônias e à adaptação econômica em um cenário de perda de competitividade industrial. Em termos culturais, o período assistiu à erosão de hierarquias sociais rígidas e ao surgimento de novas formas de expressão, especialmente a partir dos anos de 1960, com a consolidação de uma cultura juvenil e urbana que refletia tanto prosperidade relativa quanto contestação social. Assim, o pós-guerra britânico configurou-se como uma fase de transição entre a condição de potência imperial e uma nação europeia de médio porte com forte aparato de bem-estar social e inserção estratégica no bloco ocidental. Durante a vida escolar em Nottingham, Harold Shipman destacou-se sobretudo pelo desempenho acadêmico elevado e pela disciplina consistente, características compatíveis com o modelo das Grammar School britânicas, do pós-guerra, que valorizavam mérito intelectual e rigor educacional. Ele frequentou a High Parliament Grammar School, instituição seletiva que reunia alunos com bom rendimento em exames de admissão. Relatos de colegas e registros posteriores indicam que Shipman era um estudante aplicado, particularmente forte em ciências, o que contribuiu para sua posterior entrada na faculdade de medicina. Ao mesmo tempo, sua sociabilidade era limitada. Ele não se destacava por liderança ou popularidade entre os pares, sendo frequentemente descrito como reservado, introspectivo e relativamente isolado no ambiente escolar. No contexto extracurricular, participou de atividades esportivas como atletismo, o que indica algum grau de integração institucional, ainda que não necessariamente social. A combinação entre alto desempenho acadêmico, comportamento disciplinado e interação social restrita compõe o perfil mais recorrente atribuído a ele nesse período. Filho de um motorista de caminhão e de uma mãe que exercia forte autoridade doméstica, destacou-se desde cedo pelo desempenho acadêmico elevado e por certo distanciamento social em relações aos pares, característica frequentemente mencionada em relatos posteriores de colegas e professores. O pai de Harold chamava-se Harold Frederick Shipman. Ele trabalhava como motorista de caminhão e pertencia à classe operária de Nottingham, no período do pós-guerra. As fontes disponíveis descrevem a relação entre pai e filho como relativamente distante, e pouco marcante em comparação com o vínculo intenso que Shipman mantinha com a mãe. O pai é geralmente retratado como uma figura mais passiva no ambiente doméstico, com menor influência direta na formação emocional do filho. Não há registros consistentes de conflito aberto ou violência, mas tampouco de proximidade afetiva significativa. A relação com a mãe, Vera Shipman, constituiu o elemento mais citado na análise de sua formação psíquica. Ela era dominante, protetora e mantinha expectativas altas quanto ao sucesso do filho. Quando adoeceu com câncer, o jovem Shipman acompanhou de perto o tratamento médico, observando a administração de morfina para o controle da dor. A morte da mãe, quando ele tinha 17 anos, é frequentemente
frequentemente apontada por estudiosos como experiência formativa decisiva, tanto pelo vínculo emocional intenso quanto pela exposição precoce ao uso de opiáceos em contexto clínico. Após esse evento, Shipman manteve trajetória educacional ascendente, ingressando na área médica poucos anos depois. Alguns biógrafos sugerem que a combinação entre ambição, necessidade de controle e a experiência com a morte materna sob cuidados médicos contribuiu para padrões comportamentais posteriores, embora tais interpretações permaneçam no campo da análise retrospectiva e não constituam explicação determinista. Em 1970, Shipman formou-se em medicina pela Universidade de Leeds e alguns anos depois tornou-se clínico geral de Todmorden, em Lancashire. No exercício profissional, Harold Shipman apresentava um perfil que combinava a competência técnica percebida com forte controle pessoal sobre a prática clínica. Atuando como clínico geral em Hyde, construiu reputação de médico dedicado, pontual e meticuloso, sendo considerado confiável por grande parte de seus pacientes, sobretudo idosos. Mantinha consultas relativamente rápidas, com postura autoritária, pouco aberta a questionamentos, o que no contexto da medicina britânica da época não era necessariamente visto como anômalo. Sua prática caracterizava-se por elevado grau de autonomia. Preferia trabalhar de forma independente, sem supervisão intensa, e frequentemente realizava visitas domiciliares, o que lhe dava controle direto sobre pacientes em situações de vulnerabilidade. Esse padrão reduzia a possibilidade de observação externa e facilitava intervenções sem testemunhas. Além disso, demonstrava confiança elevada em suas próprias decisões clínicas, raramente encaminhando pacientes para outros especialistas. No plano administrativo, manipulava prontuários e registros médicos com precisão, suficiente para sustentar narrativas plausíveis de morte natural. Após os óbitos, preenchia certificados de forma a evitar suspeitas, frequentemente alegando causas compatíveis com o histórico dos pacientes. Esse domínio técnico e burocrático foi crucial para prolongar sua atividade criminosa sem detecção imediata. Colegas de profissão descreveram-no como reservado, pouco sociável e, por vezes, excessivamente seguro de si. Ainda assim, não havia sinais evidentes, no cotidiano profissional, que levassem a suspeitas sistemáticas até a identificação de padrões estatísticos anormais nas taxas de mortalidade dos seus pacientes. O histórico de dependência química de Harold Shipman remonta ao início de sua carreira médica e envolveu o uso de opioides sintéticos, sobretudo a petidina, um analgésico potente amplamente utilizado na prática hospitalar britânica das décadas de 1960 e 1970. Durante seu primeiro posto como médico em Todmorden, passou a se automedicar de forma irregular, desenvolvendo dependência progressiva. A descoberta ocorreu em 1975, quando a discrepância no estoque hospitalar levaram à identificação de prescrições falsificadas em seu nome. Investigações internas demonstram que Shipman obtinha a substância mediante manipulação de registros e receitas, utilizando seu acesso privilegiado como médico. Em decorrência disso, enfrentou processo judicial e foi condenado por falsificação de prescrições, recebendo multa e sendo encaminhado para tratamento de reabilitação. Após o episódio, conseguiu retornar à prática médica, inicialmente sob supervisão mais rigorosas, e não há evidências consistentes de recaída pública documentada nos anos seguintes. Contudo, esse antecedente revela familiaridade precoce com opioides, com os mecanismos de obtenção e com seus efeitos farmacológicos, o que posteriormente se articulou com o método empregado nos homicídios, baseados na administração de doses letais de substâncias da mesma classe. Ao longo dos anos, várias pessoas levantaram preocupações sobre o número de idosos que morreram sob seus cuidados. Harold utilizava um método relativamente consistente, baseado na administração de opioides, em doses letais, sobretudo a de amorfina, substância farmacologicamente equivalente à heroína, e utilizada em contexto médico no Reino Unido. Como clínico geral, tinha acesso legítimo a esses medicamentos e conhecimento preciso de dosagens e efeitos fisiológicos. As mortes ocorriam, em muitos casos, durante visitas domiciliares a pacientes idosos, frequentemente mulheres, que viviam sozinhas ou em condições de maior vulnerabilidade. Shipman aplicava injeções letais sob o pretexto de tratamento médico, provocando depressão respiratória rápida e morte. A escolha do ambiente doméstico reduzia a presença de testemunhas e dificultava a detecção imediata de irregularidades. Após o óbito, manipulava a documentação clínica, registrava sintomas ou condições prévias compatíveis com a morte natural e emitia certificados de óbito sem encaminhar os casos para investigação mais aprofundada. Em algumas situações, chegou a alterar prontuários retrospectivamente para sustentar a narrativa médica construída. Esse padrão sistemático, aliado à confiança depositada nele como médico, permitiu que os homicídios permanecessem cobertos por longo período.
A identificação posterior decorreu da análise estatística de taxas de mortalidade anormalmente elevadas entre seus pacientes, o que desencadeou investigações formais. Há também um episódio específico que contribuiu decisivamente para sua captura: o assassinato de Kathleen Grund, uma ex-prefeita local. Destacou-se porque Shipman falsificou o testamento da vítima, deixando-lhe uma herança substancial. A irregularidade foi detectada pela filha de Grund, o que levou a uma investigação mais rigorosa. Esse caso introduziu um elemento financeiro que não era predominante nos demais crimes, mas que acabou funcionando como ponto de ruptura na impunidade. Em abril de 1998, a polícia encerrou uma investigação depois de procurar durante vários meses e encontrar provas insuficientes. 2 meses depois, uma de suas pacientes, uma mulher de 81 anos, chamada Kathleen, a ex-prefeita local, foi encontrada morta em sua casa poucas horas depois de Shipman visitá-la. Sua família ficou perplexa com a rapidez de sua morte. Ela parecia estar com boa saúde, pelo fato de seu testamento ter sido alterado para beneficiar Shipman. Isso legou todo o seu patrimônio, avaliado em cerca de $400 mil, a ele, e pela insistência de Shipman de que a autópsia não era necessário. A família foi à polícia e uma investigação subsequente descobriu outras 14 mortes suspeitas. Foi determinado que todos os pacientes falecidos receberam doses letais do analgésico de amorfina, e que Shipman assinou uma certidão de óbito atribuindo o incidente a causas naturais. Após a condenação em 2000, Harold foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e transferido para a penitenciária de alta segurança em Wakefield. Durante o período de encarceramento, manteve postura marcadamente reservada e pouco cooperativa, recusando-se a admitir culpa de forma explícita perante autoridades ou famílias das vítimas. Relatos de funcionários prisionais e registros oficiais indicam que seu comportamento cotidiano era disciplinado e sem incidentes relevantes, o que contrastava com a gravidade dos crimes. Não participou de programas de reabilitação de maneira significativa e evitava interações sociais extensas, mantendo rotina isolada. Essa atitude reforçou a percepção institucional de ausência de remorso ou engajamento com processos de responsabilização. No plano psicológico e comunicacional, Harold não ofereceu explicações detalhadas sobre seus atos, nem colaborou com investigações posteriores que buscavam esclarecer a extensão total dos homicídios. Essa recusa dificultou a compreensão completa de sua motivação e padrão decisório, permanecendo como lacuna relevante nos inquéritos. Em 2004, foi encontrado morto em sua cela, tendo cometido suicídio por enforcamento. A morte ocorreu na véspera de seu aniversário de 58 anos e impediu qualquer aprofundamento adicional por meio de depoimentos diretos, consolidando um quadro em que a maior parte das suas interpretações sobre sua conduta deriva de evidências indiretas e análises periciais. Shipman foi formalmente condenado pelo assassinato de 15 pacientes durante seu julgamento em 2000. Esse número, contudo, representa apenas uma fração dos crimes efetivamente atribuídos a ele. Uma investigação oficial independente conhecida como Shipman Inquiry revisou extensivamente registros médicos, certificados de óbito e padrões estatísticos de mortalidade em Hyde e regiões associadas à sua prática. Esse inquérito concluiu que ele foi responsável por pelo menos 215 mortes confirmadas. Além disso, o relatório indicou forte probabilidade de que o número real ultrapassasse 250 vítimas, considerando casos em que as evidências eram consistentes, mas não absolutamente conclusivas. Por esse motivo, Harold Shipman é amplamente considerado um dos assassinos em séries mais letais da história documentada.